Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Sem Mimimi, o seu canal de política. E hoje vamos receber e conhecer um pouco mais da nova candidata, né? É a mais nova candidata desta eleição, a Isabelle Zanqueta, do PRD. Seja bem-vinda, Isabelle. Bom, a Isabelle, ela tem 23 anos, ela é bacharel em Direito, ela trabalha com marketing digital e é esportista também. Então, seja bem-vinda, vamos conhecer um pouco mais da Isabelle. Isabelle, fale um pouquinho mais sobre você, a sua vida pessoal, profissional e por que você decidiu, tão nova, entrar na política. Seja bem-vinda. Boa noite, Natália, muito obrigada. Boa noite a todos que estão me assistindo. Obrigada por me acompanharem. Bom, como você disse, eu sou a mais nova na política, né? Acho que para mim é uma honra carregar essa intitulação nos dias de hoje, né? Que a gente sabe como anda o jovem e a política. É minha primeira vez como candidata e durante a faculdade eu já fazia parte de alguns projetos sociais. Então, eu decidi me candidatar para poder continuar com essa bagagem que eu trago da faculdade, além também do incentivo familiar, que é bastante. Meus pais são professores, a minha avó foi professora, ela tem uma trajetória política também aqui dentro da cidade, mas principalmente eu fui muito incentivada pela minha família a sempre procurar sobre política, saber sobre política. Eu acho isso primordial. Foi um dos melhores fundamentos que contribuíram para o meu crescimento e para a minha educação, porque a política roga tudo, né? E é legal a gente ver quando os jovens se interessam pela política e veem a política como algo importante, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que falam mal da política, né? Na verdade, é a tal da politicagem que é feita, que é suja, que é feia, mas a política faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, dentro de casa, no trabalho, a gente faz política o tempo inteiro. E é tão bom quando a gente vê jovens que têm esse olhar para a política, né? A política, ela transforma, né? E a política é isso, precisamos de mais jovens envolvidos na política, né? Então, eu até gostaria que você falasse da importância de trazer essa pauta aí da política para os jovens. Eu costumo dizer que política e futuro são sinônimos, porque política é o nosso futuro. Então, atualmente, nós não temos tantos jovens assim inteirados dentro da política, querendo participar, estando ali. E aí a gente tem que buscar o porquê que isso está acontecendo. Apesar da gente ter as redes sociais hoje em dia, os jovens não estão tão inteirados sobre o assunto. O que aconteceu para levarem eles a esse rumo? É um dos principais motivos que eu também decidi me candidatar. A gente tem que incentivar a participação ativa dos jovens dentro da política. Seja a política aqui da cidade, seja a política estadual, seja a política nacional. Porque, como você disse, é isso que roga o nosso dia a dia. É trabalho é política, andar na rua é política. Hoje em dia tudo é política. A gente tem que entender que a política roga a nossa vida, o nosso centro, o nosso dia a dia. Então, e assim, a gente traz o cenário jovem com a política. E o que as pessoas pensam assim que vem à mente, jovem política? Em desordem, em baderna, e não é assim. Nós jovens temos que trazer a política de um jeito bom, como uma necessidade para a população e para todos, e além disso, trazer também como um lugar de respeito. Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha opinião, nós não discutimos sobre política. É importante falar sobre política, mas discutir não. Brigas que a gente vê acontecendo, discussões, términos de amizade por conta... Não. Tá na hora da gente voltar um pouco àquela essência política antiga que a gente tinha, que era assunto na mesa de domingo, era assunto na barbearia. Antigamente tinha muito disso, então acho que falta a gente resgatar.
E por que a juventude está tão distante da política? Por causa dos acontecimentos políticos, do que veio acontecendo. Meio que desanimou, desacreditou o jovem daquilo. Ai, para que eu vou lutar pelos meus direitos? Por que eu quero saber disso? Muitas vezes briga dentro de casa. Sim, briga com o pai, com a mãe. Então, é importante a gente pregar que, acima de tudo, é preciso ter a união. E não enxergar a política como essa tela preta. Na verdade, é uma tela muito colorida e muito cheia, que se nós usarmos a nosso favor, nós teremos resultado, nós teremos êxito. Então, eu me candidatei, quis trazer essa figura do jovem porque eu acho muito importante. Eu não consigo achar ao meu redor tantas pessoas, tantos jovens que sejam inteirados assim na política. E é necessário que volte a pauta jovem dentro da política, para o jovem acreditar na democracia, acreditar que o voto vale a pena. Você, jovem, na hora de escolher o seu candidato, analise as propostas. Analise o candidato que você mais se identifica. Se aquilo vai de acordo com os seus valores, com os seus princípios. É muito importante. Faça o seu voto valer a pena. Faça a democracia valer a pena. Porque o seu voto é uma semente plantada para o futuro. Ele vai rogar o seu futuro. E hoje em dia eu acho que falta não só os jovens, como a população entender isso. Que é uma semente que você vai lá, você vai plantar e você vai regar. E no futuro você vai colher o fruto daquilo. Então é necessário escolher com consciência, saber votar, analisar as propostas coerentes, propostas coesas, que sejam realmente para o seu benefício e para aquilo que você identifica e você prega. Perfeito, é isso mesmo. E você, como sendo a candidata aí mais jovem nesse ano, você se sente preparada já para entrar na Câmara, encarar aí? Não é fácil não, mas como que você se sente? Olha, assim, quando eu falo para as pessoas que eu sou a candidata mais jovem, muitas pessoas pegam o meu santinho e falam: mas você tem cara de ter 15 anos. Eu falo, não, mas eu tenho 23, já terminei até a faculdade. Nossa, mas já. Eu me sinto pronta, me sinto preparada, eu me sinto como, além de tudo, uma missão que eu abracei. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar, eu gosto de falar sobre direito, sobre os meus direitos, sobre o direito do próximo. Então, para mim, isso é um complemento. Eu vou estar na área que eu gosto, fazendo o que eu gosto. Eu abracei, assim, de coração. Acima de tudo, dentro disso, além de ser jovem, eu sou uma cidadã catanduvense. Então, eu prezo por Catanduva. O primordial para mim é Catanduva, é a minha cidade, é entender a necessidade da minha cidade, da população da minha cidade. Então, acima de tudo, eu sou uma cidadã. E eu me sinto, sim, pronta, preparada para encarar esse novo desafio, e eu creio que é um desafio muito positivo na minha vida, que a gente ainda tem muita coisa a fazer pela cidade, a plantar aqui dentro, porque Catanduva tem potencial. E você falou sobre a sua família, que você começou desde pequenininha ali ouvindo sua família falar de política, e hoje eles te incentivam, falam, você é a nossa sementinha. Então, para mim é assim, muito emocionante falar disso, porque a minha campanha é baseada na minha família. Tem aquele ditado, né, que se a sua família não acreditar em você, você pode desistir. Então, assim, os meus pais acreditam em mim, a minha tia acredita em mim, meus tios de longe acreditam em mim, a minha avó acredita em mim. Hoje eu estava no centro com ela fazendo campanha para cima e para baixo. Minha avó tem 85 anos. Olha só! Meu avô tá andando com o meu santinho no bolso. Então, a base da minha campanha é a minha família. É tudo em união e em conjunto com eles. O meu pai já fez campanha para minha avó também, então a gente traz essa bagagem, esse conhecimento, a velha política com a nova política, e assim nós vamos misturando e carregando isso. Então, acho primordial e essencial. Inclusive, queria fazer uma brecha aqui, né,
para agradecer. Agradecer aos meus pais, agradecer minha família, meus avós, minha tia. Muito obrigada por ter abraçado esse projeto junto comigo e por continuar caminhando comigo. Sem dúvida, vocês são, assim, a base. Essencial para mim. Que bonito. A família é a base, né? Sem ela, fica difícil, né, andar. Sim. Fica difícil caminhar. Tanto é que quando eu recebi o convite para me candidatar, para entrar na política, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os meus pais. Falar, ó, pai, ó, mãe, estão me convidando. E agora, o que eu vou fazer? E agora? Vamos sentar, vamos conversar, porque, assim, a minha família é sempre assim. Nós decidimos tudo em conjunto. Nós conversamos, tem muito diálogo. Meus pais são professores, então eles sabem lidar com essa parte de jovens, adolescentes. Então, sempre teve muito diálogo dentro da minha família. E isso foi, assim, primordial, essencial. E é tudo. Tudo que nós vamos fazer, nós sentamos, nós conversamos. Eles são o meu apoio, eles são o meu esteio. Eu tenho, assim, orgulho dentro do meu coração de falar que se vocês me encontrarem pelas ruas, vocês vão encontrar eles comigo me dando aquela força, me dando aquele apoio na minha campanha. Que importante isso, né? Muito bacana. Bom, vamos falar um pouquinho das suas propostas? Vamos. Tem bastante coisa para falar, hein? Tem. Quer começar por saúde? Sim, vamos começar pela vamos saúde. Vamos falar então de saúde, né? Quais são os principais focos aí em relação à saúde, o seu olhar para a saúde de Catanduva? Eu tenho andado, tenho conversado com a população. Estou nos bairros, estou atendendo todas as mensagens que me mandam, as demandas. E, assim, é primordial a gente falar sobre a saúde do idoso, né? A saúde do idoso é qualidade de vida. E, atualmente, nós temos aqui dentro da cidade a creche do idoso, né? Da pessoa idosa, que eles chamam creche, mas, na verdade, é centro, né? Mas é conhecida pela população como creche. E é necessário ampliar as vagas dessa creche. Atualmente nós temos uma. Então, seria ideal criarmos mais nos bairros, dentro dos bairros, essas creches. No Gabriel Hernandes, no Alpino, no Solo Sagrado e no Eldorado. Para quê? Para que seja atendida a necessidade da população. Onde dentro dessas creches, para quem não conhece, não sabe, eu vou explanar um pouco como funciona. O idoso entra lá às 7h30. E sai às 5 horas da tarde. E lá ele tem alimentação, desenvolve atividades, tem uma certa qualidade de vida ali dentro. Por quê? Porque muitas famílias não dão conta de cuidar dos idosos. Precisam trabalhar, precisam ir atrás. E essa é um pilar fundamental para a saúde do idoso. Voltado assim pro idoso, para valorizar mesmo o idoso, porque, assim, nós temos que ser gratos, porque o idoso um dia ele já foi um jovem, ele já foi um trabalhador, ele já serviu a nossa cidade, ele cumpriu com a missão dele, e agora nós devemos cumprir com a nossa missão de cidadão de respeitá-los e cuidar muito bem deles. É uma pauta importante. Poucos candidatos falam sobre isso. Sim, por isso que eu prezo pela saúde do idoso. É claro que nós temos que olhar com a saúde como um todo, mas a do idoso, eu tenho escutado várias famílias falando sobre isso, uma demanda, assim, exacerbada, e aí a solução é essa. Ampliar, para né? Esse conflito. Além também de quando a gente fala em idoso e qualidade de vida, nós temos que pensar na medicina preventiva para os idosos. Então, seja, nesses centros, ter atendimento também especializado aos idosos, porque eles necessitam de atividades essenciais, academia, desenvoltura. Por quê? Porque assim eles criam a massa muscular, né? Eles fortalecem a massa muscular e eles têm mais qualidade de vida para sentar, para andar, para se locomover. Então eu acho isso assim primordial. E aumentar essas vagas, né? Para poder atender todos e principalmente nesses bairros onde a população idosa é volumosa, que a gente sabe que é. Mas também dentro da saúde a gente precisa pensar no restante da população, né? É um todo. Eu tento pensar assim nas minhas propostas, na demanda como um todo,
Porque eu falo que eu tô aqui pelo povo e para o povo. Como eu te disse no começo, acima de tudo, eu sou cidadã catanduvense. Então, a gente pode também, junto aos órgãos competentes, beneficiar cada vez mais a população para atender toda a demanda, porque a gente sabe que saúde é assim. A saúde nunca para. Então, sempre vai ter grande procura, aumento da procura, por mais que a gente faça para acabar com as filas, para acabar com a espera, a saúde sempre é necessária. Todo mundo vai procurar. Então, a gente trabalhando numa gestão pronta para poder atender a necessidade crescente, para vir abaixando, conversando com a população e atendendo essas necessidades primordiais, porque saúde é primordial para a gente, né? Sem saúde, a gente não faz nada. Então, a gente tem que entender isso. O indivíduo estando bem, ele vai produzir bem, ele vai poder viver bem aqui dentro da cidade, o perfil dele vai mudar. Bom, você falou aí de creche dos idosos. Agora a gente vai falar da creche das crianças, sim, né? Sim, Como que você vê, por exemplo, essa falta de vaga nas creches, que ainda é um problema? A gente vê que ainda é um problema para muitas mães. Uhum. Atualmente, aqui em Catanduva, nós temos aproximadamente 21 creches. E aí, em alguns bairros daqui da cidade, nós temos aquela população itinerante. Porque o que acontece? A Catanduva tem certas empresas e aí, em determinados períodos, vem muita gente de fora para trabalhar aqui dentro. E aí acabam trazendo família, trazendo as crianças também. E aí acontece também essa superlotação, né? Essa fila de espera dentro das creches. E aí existe a lei da demanda, né? Que ela não pertence à cidade. Mas o que acontece? Na atual gestão, né, com o prefeito, com o governo, a gente percebe que o prefeito ele vem lutando para que essa demanda seja suprimida juntamente com a Secretaria da Educação. Além também de ter reformado diversas creches, melhorando a infraestrutura, trazendo tecnologia. Então, permanecer nesse caminho. Continuar com as melhorias nas creches, dar conta dessa superlotação, entender qual é a necessidade, qual é a demanda, trazendo material didático moderno, inovação, que é o que precisa, né? E além também dessas reformas nas creches, tiveram reforma nas escolas também. Tinha creche que não tinha muro, foi colocado muro, foi colocado ar. Nós sabemos o período agora que a gente está enfrentando, onda de calor. Isso, assim, para a criança passar mal é muito rápido. Foi colocado ar-condicionado, está sendo suprimida essa demanda. E o nosso objetivo é continuar com essas melhorias para dentro da educação. Porque a gente sabe que um bom ensino também depende do ambiente e da infraestrutura que é fornecida para a criança. Entendeu? Não adianta eu dar um lápis no fim para a criança que ela não vai conseguir terminar de escrever uma folha. Então, é esse o princípio que a gente deve partir. Em relação ao ensino universitário, você tem alguma proposta também? Olha, aqui na cidade nós temos bastante universidades, mas há a procura de alguns cursos que ainda não tem aqui dentro e nós precisamos entender qual é a necessidade da população. É o que eu digo, sempre visando a necessidade da população. Então, assim, qual curso não tem? Qual curso já tem, qual curso que é bastante procurado aqui dentro da cidade, para a gente poder entender e trabalhar dentro dessa necessidade. Então, assim, não é só, porque, assim, formação universitária. Universitário remete a quem? A jovem que terminou de se formar na faculdade e tudo mais. E não é só isso. A gente sabe que tem muitas pessoas, 30, 40, 50, 60 anos, que também procuram uma formação, que têm o desejo de se formar, de ter um diploma. Muitas vezes, aquilo, para algumas pessoas, é só um diploma, mas para ela é uma realização pessoal. É um sonho, um desejo que ela tem dentro do coração dela. Então, pensando em atender essa demanda, nós temos aqui na cidade a autarquia, que é a Fafica, né? Fafica, antiga Fafica, conhecido como IMES, né? Então,
qual que é a minha proposta? Aproveitar melhor o que já é oferecido, o que já é fornecido. Porque nós temos o IMES aqui, mas nós temos bastante faculdades à distância também. Então, por que não transformar também o ensino do IMES EAD? EAD para quem está aqui dentro da cidade, para quem está fora também. Porque o que acontece? Nós sabemos que hoje em dia uma universidade particular está muito cara. E também, para a gente querer passar numa universidade fora, para se manter lá fora, está muito caro também. Muitas pessoas acabam indo, não conseguem, voltam. Aí já volta aqui para a cidade, já vai logo atrás de emprego, abandona essa parte do estudo. E não, o objetivo é oferecer essas condições para que eles possam ter uma formação. E aí, se nós colocássemos o EAD, seria uma ótima proposta para quem quer se formar, seria um custo baixo, um baixo custo, com oportunidade também de estágios, uma parceria público-privada. Por que não, né? Por que não abrir as portas, abrir esse leque? E atender até mais pessoas, né? Sim. E aproveitar a estrutura que nós temos, porque o IMES é uma ótima estrutura. Aí um ensino EAD com uma biblioteca, com a informática que tem lá dentro. Trazer mais cursos também. Sim, mais cursos. Fui procurada falando sobre cursos voltados ao teatro, à cultura, que a gente precisa resgatar essa parte aqui também dentro da cidade. Então, eu estou ouvindo as demandas, estou ouvindo a população, a necessidade, e é em cima disso que eu quero trabalhar. Então, acho que essa proposta em relação ao IMES é muito válida e creio que ajudaria muita gente. É uma ótima ideia, o EAD. Seria traçar uma nova rota para quem realmente precisa, para quem quer, para quem está interessado. Como eu disse, não só para os jovens, mas atendendo e estendendo a população que quer ter uma formação. Porque a gente sabe que alguns têm sonho de fazer direito, igual eu, desde criança. Desde criança, eu sempre quis fazer direito. Já sabia o que queria. Já. Quando eu era pequenininha, eu passava em frente ao fórum, eu apontava e falava, é ali que eu vou trabalhar, é ali que eu vou trabalhar. Hoje em dia eu tô um pouco diferente, né? Hoje eu tô sentada aqui como candidata. Mas não deixa de ser sobre leis, sobre humanização, sobre a população. Então, é isso, a gente poder formar. Porque formando aqui dentro, nós sabemos que essa pessoa vai ficar aqui dentro, que ela vai trabalhar, que ela vai gerar para as empresas, para as indústrias, para o comércio. Assim, é uma situação que todo mundo sai ganhando. E não levar os jovens embora, né? Porque muitos falam, aqui é muito caro, eu vou embora. Faz faculdade em outra cidade e depois não volta. Sim, exatamente. É como eu disse, às vezes prefere passar numa estadual, numa federal, aí depois o custo é muito elevado para fora aqui da cidade, nós sabemos. Então, aí acaba não dando conta, tendo que desistir. E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é formar para o futuro, para colher os frutos aqui dentro da cidade. E você estava falando que você percorre muitos lugares, né? Ouve muita população. Qual que é a demanda? E como que tem sido essa comunicação com as pessoas, esse bate-papo? O que as pessoas têm falado, têm pedido aí para você? Olha, como funciona? Eu ouço todas as demandas, vou ouvindo ao longo do dia. Aí depois, se você entrar no meu WhatsApp, para mim mesma, eu começo a gravar áudio. Tal demanda assim, assim, assim. Melhorar no esporte, melhorar na educação. Tudo. Vou gravando áudio, anotando tudo para mim. E aí eu sento e procuro trabalhar em projetos em cima dessas demandas. Dessas pedidas de atendimento, igual que eu disse, a situação do idoso que eu trouxe, porque eu vi pessoas passarem por isso, vi famílias passarem por isso, então é mesmo para atender toda essa demanda. No esporte, na educação, eu estou fazendo o possível para trazer projetos que realmente atendam essa necessidade, né? E é como se fosse um comitê móvel. Na verdade eu tenho, né? Então, na verdade, agora, na minha campanha eu já tenho meu projeto de comitê móvel. Fui lá na Praça da Matriz, fui na Praça da República. Como que é o comitê móvel para você, né? Que tem curiosidade, que está me assistindo. É assim, eu pego a mesa, coloco as cadeiras lá e eu tô ali.
para ouvir o que você tem para me dizer. Demanda, reclamação, qualquer coisa. Sim, toda a demanda para atender, para ouvir. Quem pede também minhas propostas, eu falo. A gente discute, a gente fala sobre a cidade. Então, é um comitê realmente aberto para a população que eu iniciei agora na minha campanha. Bacana. Mas eu pretendo levar esse projeto adiante, para dentro da Câmara. Então, eu entrando na Câmara, estando lá, de 15 em 15 dias, eu vou passar nos bairros, eu vou visitar os bairros e estar lá também com o meu comitê móvel para atender você, para atender sua demanda, seu nome, seu telefone, o que você precisa, no que eu posso te ajudar, porque essa é a real função, né? Sim. É ser funcionária do povo. Então, muitas vezes tem aquele ditado de que político só aparece de 4 em 4 anos. Eu quero dizer que vocês ainda vão me ver muito no bairro de vocês, viu? Vão me ver muito. Aqui em Catanduva nós temos 135 bairros, mas eu vou fazer o possível e o impossível para atender todos, para dar aquela atenção especial, porque nós sabemos que falta. Falta isso também. E sabe que eu vejo que as pessoas têm dificuldade em compreender quando elas têm alguma demanda, alguma reclamação, quem procurar. Muitas vezes elas querem falar diretamente com o prefeito. Não compreende que a Câmara é a casa do povo, que é ali com os vereadores, que tem que chegar a demanda, que eles vão ouvir, eles que vão tentar solucionar, né? E a gente vê essa dificuldade das pessoas compreenderem certas coisas. Então, eu acho que o seu comitê móvel vai de frente aí, de estar ouvindo a população, né? De estar, olha, hoje eu estou no teu bairro, vem aqui falar comigo que eu quero te ouvir. Eu acho que é bem isso, né? Sim, sim, sim. Vai de frente com a velha política, né? A velha política, antigamente, o pessoal falava assim, o meu vereador. O meu vereador que eu votei, eu vou lá no gabinete dele conversar com ele, para ele atender isso, para ele fazer aquilo. Hoje em dia a gente não vê tanto isso. As pessoas nem se lembram muitas vezes em quem votou, né? Sim, e não cobra. Exato. E assim, independente da pessoa ter votado ou não em mim, eu vou ajudar. Entendeu? Porque essa é a minha função. Eu sou funcionária do povo ali dentro. Então, acho que falta a gente resgatar um pouco disso. Igual você disse, às vezes a pessoa nem tem a ciência de quem procurar, aonde recorrer, o que saber. A gente vê isso não só dentro da esfera da Câmara, mas a gente vê na esfera jurídica, em todas as áreas, assim. Falta essa comunicação, essa ciência da população em relação a isso. Pessoas que estão, assim, querendo ouvir, né? É tão difícil você encontrar hoje alguém que tenha paciência em ouvir nesse mundo imediatismo, né? Tudo imediato, tudo para agora. Acho que falta um pouco isso. A população está carente de ter alguém para falar e ser ouvida, né? Falar, olha, eu preciso disso. Você vai conseguir me ouvir, né? Rapidinho. Às vezes as pessoas, eu vejo que falta, eu acho que isso na humanidade, né? Hoje, sim, a paciência, a pessoa ali para te ouvir, simplesmente te ouvir, falar, olha, eu vou te dar uma atenção, o que você precisa, né? E eu acho que é isso. Sim, e além de ouvir também, é muito importante ser sincero. Exato. Não dá para mim prometer coisas mirabolantes. Vou falar que eu vou trazer um circo da Noruega aqui dentro da cidade, Não. Não dá. Eu vou ser franca, eu vou ser sincera. E se isso tá ao meu alcance, daqui pra frente já não tá, funciona assim, é desse jeito. Porque é importante também a pessoa ter a ciência. Porque muitas vezes ela tem aquela necessidade, ela vai ficar ali, sentada, esperando. A gente sabe como é. A pessoa coloca uma expectativa, uma esperança dentro daquilo e eu ficar prometendo e enrolando, não. Tem que ser verdadeira. Não, tem que ser verdadeira acima de tudo. E não ficar em cima do muro. Isso eu posso, isso eu não posso, e é assim. Espero que me compreenda. O que eu puder fazer,
farei. Exatamente. Mas o que Porque não o tiver vereador ao meu também é alcance, limitado, né? Não é tudo sim. que ele consegue fazer. Ele vai ter que pedir para um secretário, vai ter que pedir, entrar nos departamentos, solicitar, fazer um requerimento. Então, não é tudo que o vereador consegue fazer, que está ao alcance dele, né? E muitas vezes ele tem a boa vontade, mas não tem a condição. E aí, dentro disso, a gente nota a necessidade de quê? De uma boa comunicação com a população. E além de boa comunicação com a população, boa comunicação com os colegas de trabalho também. Exatamente, Para que tudo importante. flua e tudo dê certo. Isso. Não adianta simplesmente, pediram um recap de um buraco na rua tal. Eu chego lá, vai, recapeia, vai, faz. Não, não é assim. Não é assim. É saber conversar, saber falar, olha, por gentileza, pediram, rua Exatamente. tal, para fazer o recap, para estar ali, trazer uma coisa mais humana para dentro disso, sabe? Porque todo mundo tem o dia a dia corrido, exacerbado, tem vezes que a gente não tá bem, tem vezes que a gente tá exausto, então é necessário compreender todas essas partes, não é só sobre política, vai além de política. E como que você tem visto, por exemplo, a gente vê aí essa briga política, né? Executivo, legislativo. Precisamos de conversa, de diálogo. Como eu disse, eu fui criada dentro da conversa, dentro do diálogo. Então, para mim, o diálogo resolve. Não adianta brigar, não adianta um querer ser melhor que o outro, ser superior, porque, na verdade, isso depois nem recai sobre nós, recai sobre a população. A população fica sem aquele projeto que ia ser benéfico, que ia ajudar, que ia fazer a diferença para muitos. Então, tá na hora da gente começar a olhar e entender essa parte. Parar com essa disputa de egos, de poder. Não é assim. Não é. Acima de tudo, por trás de cada projeto tem um ser humano. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos resgatar isso. E aí também a gente vê se o casamento dá certo, né? A cidade que ganha, a cidade que se desenvolve, né, economicamente, politicamente. A gente vê tantos municípios igual Catanduva, ou menor que Catanduva, igual Olímpia, Votuporanga, cidades bem menores, né, com menos habitantes e que progrediram. Elas hoje são uma potência. Olímpia é uma potência, né? Então a gente vê que quando há aquela briga, tudo parece que não deixa a cidade crescer, evoluir. Tem que focar no bom funcionalismo, né? Porque se as coisas se encaminharem, tudo se resolve. Então é assim, é saber fazer em prol ao que realmente precisa, não perder tempo brigando por coisa que não vale a pena. É saber fazer a boa política. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, 4 anos... é um longo período, né? Mas se a gente for ver, hoje tá passando tudo tão rápido. 4 anos passa tão rápido. É aquilo que eu falo. Foca em fazer o seu melhor. Em dar o seu melhor. Sem querer pisar em ninguém. Sem querer brigar. Sem querer discutir. Por pouca coisa. Às vezes uma palavra. Hoje em dia, uma palavra é motivo pra virar um estouro, assim. Então, é isso que eu procuro prezar. Em mostrar as qualidades. Em mostrar o que eu vim fazer acima de tudo. Entendeu? Esse é o meu objetivo, eu tô aqui, quem precisar eu tô aqui, e é assim que a gente tem que seguir. Pra mim, é assim que funciona. Mostrar as suas qualidades, mostrar os seus projetos, focar no seu. Focar no seu. E pensar na cidade. Sim. Bom, vamos voltar a falar então das propostas. Esporte, por exemplo, né? Como que será feita a valorização do esporte amador na sua ideia? Então, como eu disse, até um pouco redundante, mas não tem como fugir disso, né? Eu tô andando e tô ouvindo. Então, o que eu ouvi? Eu ouvi bastante sobre o vôlei. Bastante gente querendo vôlei, querendo incentivo para vôlei. Então, a gente precisa analisar essa situação, entender tudo o que está acontecendo e... a gente tem muitos atletas nessa área do vôlei, né? Muitas pessoas que gostam, que querem realmente seguir essa área, essa carreira, e eles estão encontrando algumas dificuldades para desenvolver isso dentro da cidade. Então, a gente precisa lutar para que seja dado esse incentivo esportivo. Porque aqui é só futebol e basquete. Sim. E eu não digo também só dentro da área do vôlei, como no esporte individual, porque... eu pratico Muay Thai e pratico corrida, então
além de ser competidora de 3 tambores também. Então, eu já disse isso algumas vezes e vou voltar a reiterar. Eu sei qual é a luta que nós temos mediante o esporte. E, assim, a gente tem que entender que mais vale uma pessoa no esporte do que uma pessoa solta, entendeu? Então, uma das minhas propostas é lutar pelo incentivo da prática esportiva aqui dentro da cidade, porque incentiva a disciplina, o comprometimento, ele melhora a saúde, traz qualidade de vida para quem pratica também. E, assim, é muito importante para a saúde, para a vida da pessoa. Por quê? Porque ele diminui o risco de depressão, de doenças, ele aumenta a produtividade de serotonina para o ser humano, vai aumentar a produtividade deles, seja no trabalho, seja na escola, ajuda no rendimento. E é bom para as crianças também saírem do celular, né? Sim, não ficar sim. também só na rua, praticar um esporte que é importante, né? Não estar ali solta na rua, que muitas vezes a gente sabe que vai para um caminho errado, vai para o caminho da droga, então o esporte ele resgata tudo isso, né? E antigamente eu via, na minha época, né, que tinha muitos campinhos nos bairros, né? Tinha bastante coisa. Hoje a gente não vê tanto. E é importante ter esportes, né? Campos nos bairros. Sim, sim, sim. É para poder atender essa demanda e para as crianças poderem mesmo aproveitar. Eu não digo só as crianças, porque tem gente, os mais velhos. Sim, verdade. Vários times de futebol aí que jogam entre bairros. Times de idosos também. Agora, com essa modernidade, cada vez mais o idoso está se fazendo presente também nessa parte do esporte, na parte de times. Então, é essencial a gente incentivar isso dentro dos campinhos, dar uma atenção melhor para esses campinhos também, para os bairros, para poder realmente desenvolver. E aí, chega final de semana, por exemplo, vai fazer bairro contra bairro. E o que isso agrega? Aí as crianças vão lá, joga, aí pega um monte de criança, time A contra o time B, vai todo mundo lá na quadrinha, todo mundo se diverte. Opa, lembro na minha época de escola era assim. Então, é uma diversão garantida. Aí, por exemplo, o cara que ele vende refrigerante, ele vai lá vender o refrigerante dele. Sim. O da pipoca vai lá vender a pipoca dele. Então, é uma coisa que já movimenta, que já traz uma diferença pro bairro. E já reúne a família. Traz um entretenimento também. É algo diferente para incentivar essa participação das crianças, para elas saírem da zona de conforto. É muito importante. Fazer campeonato de pipa, de truco, tem bastante coisa legal para fazer, né? Sim, hoje em dia é muito importante a gente saber sair da zona de conforto também. Então, por isso que eu trago o meu projeto O Esporte que Transforma, onde através desse incentivo a gente pode tirar os jovens das ruas e inserir dentro da prática esportiva, né? Porque ali ele forma a personalidade, a determinação, os objetivos. É diferente, a gente sabe que assim, é essencial. Além disso, também eu pratico Muay Thai, né? Então, a minha ideia é trazer também, não só dentro da área do Muay Thai, como das artes marciais, das lutas, trazer para a cidade campeonatos também, levar esse esporte até a população de baixa renda, porque a gente sabe que é importante, a gente sabe que traz disciplina também, né? Que as crianças, elas às vezes têm o sonho de se tornar um grande esportista, saber que elas podem seguir aquele caminho, que tem alguém que incentiva o sonho delas, eu acho assim, primordial, assim, essencial, porque falta isso. O esporte precisa estar mais presente na vida dos jovens. Hoje em dia a gente sabe que falta. Tem a educação física, né? Nas escolas já é fornecido, mas é diferente, porque tem gente que tem aquilo como objetivo de vida, que quer levar pra frente, que quer fazer a diferença. Eu, por um exemplo, eu comecei no cavalo com 13 anos. Hoje eu tô com 23. E quando eu era menor, eu já fiz balé, já fui pra natação e nunca me identificava com algum esporte. Até que eu achei essa parte do cavalo e me identifiquei. Então tem muito disso também, da pessoa, da criança se identificar e começar a levar aquilo como lema, como estilo de vida. E o que mudou pra você?
Olha, mudou 100%. Assim, hoje em dia eu falo que é tudo pra mim. Não consigo viver mais sem. Fui picada pelo bicho do esporte. E pelo cavalo? E pelo cavalo. É assim, foco, determinação, muita garra mesmo. Não desistir, saber encarar as adversidades, porque não é todo dia que você vai estar bem, Sim. não é todo dia que o seu animal vai estar bem. Não tem, você tem que aprender a viver dentro daquele cenário. Não tem condição favorável. Quem faz a condição ser favorável é você. E aí, você tá aqui pra dar o seu melhor ou você tá aqui pra baixar a cabeça e perder? E isso você leva pra vida, né? Sim, é uma das grandes lições que ensina a gente a ser determinado, a não desistir fácil. A enfrentar os sim, desafios. Não ter medo. Saber, confiar que tudo vai dar certo e também ter a ciência de que aquilo é consequência de tudo que você faz. Sim. Porque sem treino, você não chega a lugar nenhum. Então aí já começa. Eu tenho que treinar, eu tenho que me dedicar. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que se dedicar. Foco, determinação. Se você quer passar num concurso, você vai estudar, correto? Se você almeja um cargo, você vai ir atrás daquele cargo. Então, essa é a principal essência que traz, que às vezes a gente apanha, demora pra gente aprender, às vezes é sofrido, é choro, é decepção, mas faz a gente parte, né? Tem que saber erguer a cabeça e continuar. Não estagnar, não ficar parado, dar a volta por cima. E aprender isso desde pequeno e levar pra vida, porque a gente sabe que a vida não é fácil, a vida não sorri não, né? Sim, entender é difícil. E despertar isso. Por exemplo, já pensou se o Alexandro, porque a gente sabe que o Alexandro é um dos melhores jogadores. Catando vence. Catando vence. Já pensou se ele tivesse desistido? Pois é. Já pensou se não tivesse alguém por trás dele incentivando, falando, vamos, chega até o fim? A Hortência também. Sim, e é isso. Aí a gente tira daqui da nossa cidade grandes nomes, né? E quem sabe futuros campeões olímpicos também. Porque a gente sabe que isso é importante. A gente acompanhou as Olimpíadas, né? E eu percebi que teve um grande aumento do público, dos telespectadores, vibrando pelos esportes, se interessando mais pelos esportes. O pessoal tá brincando que o ano de 2024 é o ano da corrida. Então, acho primordial, essencial para todos. Porque, assim, é diferente. E, assim, a gente vai fazer um projeto para a área do esporte. É necessário, primeiro, antes de tudo, eu entender o que eles vão precisar. Eu me reunir com quem entende do assunto, com quem sabe, para poder formalizar um projeto bom, um projeto que seja mesmo em benefício da população, que vingue, que vá para frente, que faça a diferença realmente, em benefício deles. Aí depois, vamos lá, passa pela Câmara, o projeto é aprovado. Beleza. Não é só isso. Depois tem o pós. São N fatores que envolvem o funcionalismo, ver se está dando certo, o que está acontecendo, cuidar daquilo para não cair, para não esmorecer. Então, não é só passar. Passou, virou as costas. Não. Eu acho que é mais fiscalizar, é ficar em cima, é fazer acontecer, né? Sim. Fazer realmente sair do papel, né? Sim. É um cuidado a mais que a gente vai ter com a população, que vai ter com os catanduvenses. Saber o que tá precisando, como vai funcionar. Tá dando certo assim? Não, então vamos fazer de outro jeito. É entender também, porque, assim, eu não sou conhecedora de tudo. Não sou conhecedora do mundo inteiro. Não sei sobre tudo. Então, é necessário, eu aprendi a estudar bastante. Adoro estudar. Tipo, eu fico horas. Estudar sobre política, estudar sobre direito. Qualquer coisa que eu não sei, eu gosto de estudar. E eu vou atrás. Pego livros, pego vídeos. Então, é assim. Acho primordial a gente estudar para saber depois o que vai fazer, para fazer uma coisa coesa, que realmente vai vingar e beneficiar
A população. Exatamente. Vamos falar de emprego. Qual a sua perspectiva em geração, né, para a geração de empregos na cidade? Trazer indústrias? Bom, de acordo com os dados, né, a gente tem 4 setores industriais dentro aqui da cidade e aproximadamente 340 indústrias. Quem vê, às vezes, de fora pode falar, ai, muito, né? Eu ainda acho que comporta mais. Assim, Catanduva tem muito potencial para receber mais indústrias, para dar incentivos fiscais, terrenos que façam a diferença para essas indústrias, que elas possam vir para dentro da cidade, porque aí ela vai trazer a modernidade. A indústria tecnológica também aqui para dentro da cidade, para fazer a diferença. Hoje em dia, a tecnologia é um grande, se usada da maneira correta, é um grande aliado para nós. Sim. Então, e aí a gente tem o jovem também, que gosta da tecnologia, então a gente une o útil ao agradável e aquilo se transforma em algo que, como eu disse no início, vai ser plantado e dará frutos. Aqui em Catanduva comporta, por exemplo, um parque tecnológico, né? A gente vê que em Rio Preto já tem, se destaca. Aqui em Catanduva também poderia ter um polo, um parque tecnológico também. Sim, voltado aos jovens, né? Também. Para poder fazer essa diferença, para que tenha o incentivo também. E aí, retornando às indústrias, além de trazer novas indústrias, a gente precisa também olhar para as indústrias que já permanecem aqui da cidade, que colaboraram com o crescimento da cidade, que fizeram crescer, desenvolver, principalmente cafeira, cana-de-açúcar, ventilador, a gente sabe que foi primordial. Então, a gente pode fazer uma remodelação do setor industrial, uma reconstrução, entender qual é a necessidade dessas empresas para elas permanecerem aqui na cidade, o que está em falta, se está acompanhando o crescimento da cidade, se tem mão de obra qualificada, né? Sim, se está sendo compatível, porque isso é primordial. Eu falo que uma empresa dentro da cidade não é só uma empresa. A gente sabe que ela vai gerar muita rotatividade aqui dentro. E são essas empresas que levam também o nome da cidade. Sim. Parte do nome da cidade. Então, acho muito importante a gente reconhecer e dar essa atenção especial. Saber ter essa comunicação. Porque a gente só tem a se beneficiar disso. É um benefício tanto para as empresas quanto para a população, para o nome da cidade. Catanduva cresce, Catanduva muda. A gente sabe qual que é a necessidade. Hoje em dia, Catanduva, ela é um polo, né? Porque tem as cidades vizinhas. Se você for no comércio hoje, aos finais de semana, tem muita gente de cidade vizinha, de Novaes, Santa Adélia, Pindorama, Ariranha, que vem aqui. Então, nós precisamos de mais atrativos para que essa população continue vindo aqui dentro da cidade, permaneça aqui, nos gerem lucros, né? Rotatividade, porque é o que a gente precisa. Movimentar a economia, comércio, todos os setores, porque assim a cidade vai crescendo e vai se desenvolvendo, porque Catanduva tem capacidade sim de ser uma cidade expansiva. Trazer mais empresas para Catanduva, né? Sim. Você trabalha com marketing digital, né? Uhum. E eu já vi alguns vídeos seus, né? Bacana. Eu vi um vídeo seu ali no recinto de exposições, que você fala sobre algo interessante, principalmente para o jovem, que é o rodeio, né? De graça ali para o jovem e funcionário público também. Sim. Fala um pouquinho desse projeto. Sim, nós temos já aquela entrada franca, né? A lei de entrada franca para os jovens estudantes. Só que não tem a aplicabilidade dessa lei, né, perante o rodeio. Então, a minha ideia... hoje eles pagam meia, né? Sim, é a meia. Mas a minha ideia é fazer a isenção total da entrada para o jovem, que é estudante, que apresenta a carteirinha de estudante, não necessariamente só nas escolas, como nas universidades,
para poder fazer essa isenção, porque assim, Catanduva, o que a gente tem durante o ano que movimenta a cidade? É o rodeio. Sim. É o rodeio. E que fique claro, não é só para quem é aqui da cidade, vai ser aberto a todos os estudantes. Porque é uma proposta de fazer com que eles participem desse entretenimento, porque muitas vezes a gente sabe que hoje em dia as coisas estão ficando caras, está tudo ficando encarecido. Então é uma maneira também de dar um certo entretenimento para os jovens aqui. Porque quando tem os shows, as montarias, tem gente que aprecia, tem gente que gosta igual. Eu sou muito fã. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu sou competidora de 3 tambores. Ah, é verdade. Você participa. Eu corri a final do rodeio esse ano. Então é diferente. Todo mundo gosta, é uma emoção, é um atrativo bacana. E para os funcionários públicos, se não a isenção da entrada, pelo menos 50%. Porque a gente sabe como funciona e é importante também ter esse entretenimento. Em falar em entretenimento, você tem mais projetos voltados a entretenimento, a cultura, lazer, mais feiras? Sim, eu tenho. Ultimamente, a gente não tem visto a presença de tantas feirinhas assim. Como era gostoso, né? Eu lembro quando eu era criança, que eu ia nas feirinhas, que eu ficava pulando no pula-pula. Tinha feirinha, não sei se é da sua época, mas tinha feirinha lá em cima na praça, Sim. 9 de julho, era permanente, era muito gostoso. E tinha um público grande lá, principalmente à noite, fim de semana, e depois acabou. Sim, exato. É um atrativo, né? É uma coisa diferente pro público no final de semana aqui na cidade. Trazer a feirinha, trazer os vendedores, seja de artesanato, seja de praça de alimentação. Eu acho importante a gente trazer, voltar com essas feirinhas também nos bairros, nas praças, para poder dar um maior incentivo. Final de semana, nossa, chegar final de semana, o que eu vou fazer? Tá tendo feirinha, eu vou lá na feirinha. É diferente e é um lugar bacana. É uma feirinha a céu aberto, né? A gente gosta de participar, de estar ali, poder ver todos os produtos que estão expostos, igual. Antigamente tinha até, por exemplo, bandas locais da cidade, pessoal que se apresentava, tinha música, tinha o pessoal da cultura que ia com as crianças, né, a fazer a apresentação dos cursos que tinha. Então tinha tanta coisa bacana, depois a gente viu que foi minguando, foi acabando. Precisa resgatar essa parte, né? Voltar com essa parte. Recentemente teve a feirinha de arte, artesanato e antiguidade ali na rua Rio de Janeiro, e eu estive lá. Gostei muito de estar presente, de ver as antiguidades expostas, os trabalhos, arte tirada da natureza. Fora também que tinha uma cantora sertaneja lá, tocando um sertanejo gostoso para todo mundo, né, sentar, se alimentar. É diferente. Uma distração, né? É algo a mais que o pessoal quer sair de casa e se distrair. Às vezes não tem para onde ir, né? Então, às vezes a feirinha além atrai. Também de incentivar os feirantes. Os feirantes. Quem expõe sua arte, quem leva sua comida para vender, produto, seu doce. E a gente sabe que dali, se a pessoa não compra na hora, sai potenciais clientes. Por quê? Hoje em dia a gente tem um mundo digital. Então aí eles abrem um Instagram, divulgam um Instagram dentro da feirinha, dão o cartãozinho para quem tá participando. Então é diferente. Aí sai um possível cliente dali também. Se não compra na hora, compra depois, que foi o que eu fiz. 1 hora de conversa já, né? Passou rápido, a gente falou de bastante assunto, bastante coisa legal, deu para conhecer bastante a Isabelle. Quem não conhece, olha, entra nas redes sociais dela. Isabelle, qual que são as redes sociais para o pessoal te conhecer um pouquinho mais? Meu Instagram é @Isabelle, com S2LZ, _ZC. E meu Facebook é Isabelle Zanqueta Costa.
Bacana, lá tem bastante coisa para o pessoal saber um pouquinho mais das suas propostas, suas ideias. Sim, eu estou gravando os vídeos, os conteúdos, postando, falando sobre as propostas, também vídeos curtos, rápidos, que nós sabemos, né? No máximo 1 minuto e bem diferentes, trazendo a política de uma maneira diferente. Além da internet, como que tem sido sua campanha nas ruas? Sim, eu tenho visitado, tenho recebido também convites para visitar os bairros. Então, se você me assistiu, gostou, quer que eu visite seu bairro, me manda uma mensagem lá que nós vamos marcar. Então, eu tenho recebido esses convites dos bairros. Tenho andado nas ruas, não só no centro da cidade, como nos bairros também que eu costumo frequentar, que eu ando, conversado com jovens, com adultos, com idosos, porque é importante conversar com todos, né? Muitos têm, como eu disse já, você tem carinha de 15. Aí eu falo, não, mas eu tenho 23. Aí falo, nossa, você é mais jovem? Eu sou a mais jovem da eleição. Eu acho até legal, uma sugestão aqui, ir em universidade, conversar com essa galera e mostrar que você é jovem, estão me colocando à disposição aqui da sociedade, né? Eu acho que isso é importante para o jovem, ele se sentir representado, ele falar, nossa, uma pessoa com coragem, uma pessoa que tem posicionamento, né? É bacana, porque eu acho que o jovem precisa um pouco disso, de alguém que representa ele. Sim, eu tenho ido, e aí tem gente que pega o folheto que eu distribuo, né? E faz uma cara de surpresa. Nossa, mas você, jovem! Sabe, com uma alegria que, tipo assim... Que bom, me né? identifiquei, achei Sim. alguém que tem a mesma idade que eu, que é do meu ramo, que pensa igual, objetivos, essas coisas assim. Porque a gente sabe que o jovem tem muito dessa de se identificar, né? Com a fisionomia, com as propostas, com tudo. Então tem sido bem diferente também. E além também da população tá assim, se surpreendendo por eu ser nova, por eu ser jovem e por eu ter assumido essa missão, né? Sim. A gente escuta bastante a palavra mudança e renovação. É o que eu escuto bastante. Você acha que esse ano, a partir do ano que vem, né? Ano que vem a Câmara vai estar renovada? Olha, é difícil, né? Porque eleições, coeficiente, votos, mas o que a população tem dito é sobre esse desejo de mudança. Agora, vamos ver como que eles vão reagir sobre esse desejo de mudança. Porque a gente sabe que uma coisa é falar e a outra é fazer, né? Realmente acontecer. Sim. Vamos aguardar o cenário que está por vir. E se você quer renovação, começa a pensar em todos os candidatos, né? Analisar o perfil de cada um. Então, já aproveita aqui, falo para a Isabelle, pede o voto, deixa seu número, fala para o pessoal o porquê que o pessoal tem que te dar essa oportunidade para estar na Câmara em 2025. Olha, posso ser a mais jovem, mas eu tenho bastante ideias novas. Eu preciso de você, eu preciso do seu voto de confiança, que você deposite o seu voto em mim, para a gente fazer essa mudança acontecer, essa renovação, para mim trabalhar por você, para mim ser a vereadora do povo, para mim poder estar nas ruas. Eu preciso de você. Realmente. Então, se você se identificou, gosta das minhas propostas, entrou na minha rede social, conferiu, gosta do meu jeito de falar, de conversar comigo, ainda tem alguma dúvida, chega até mim, nós vamos conversar. Eu peço o seu voto, eu preciso do seu voto. Isabelle Zanqueta, 25444, a jovem que fará a diferença em Catanduva. E assim, eu espero do fundo do meu coração que a gente consiga essa renovação, que a gente consiga essa mudança. E principalmente eu queria deixar um recado especial para você que está me assistindo, seja jovem, seja idoso, mãe, pai, filho. Se você tem um sonho, não desista dele. Guarda ele no seu coração e vá em frente, seguindo com fé, com honestidade, percorre o caminho certo, que as coisas vão dar certo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma hora vai se realizar. Pega aquilo, transforma, guarda dentro do seu coração, no seu peito, segue com fé, cabeça erguida, em busca dos seus objetivos.
Acho que tô aqui também para incentivar a seguirem os seus sonhos. Você que tem 17, 18 anos, que está me assistindo agora, que pensa em entrar para esse ramo, que pensa em fazer a diferença, não perde tempo, não. Já comece atrás, comece a se inteirar sobre a política da cidade. Carrega esse sonho juntamente com você. Você, tenho 60 anos, já é tarde. Nunca é tarde para realizar um sonho que você tem no seu coração. Sempre de cabeça erguida, trazendo com honestidade e com fé. Tudo vai se realizar. É só uma questão de tempo. Não desista, persista. Muito bom. E assim também a gente pede para que os jovens que tenham 16, 17 anos, que a gente sabe que o voto é facultativo, não é obrigatório. Muitos falam assim, eu não tenho obrigação, não vou. Vai sim, vai lá e vota, né? Vai lá e faça seu papel de cidadão, é tão importante, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, só quando eu tiver 18. Não, gente, vai lá, exerça seu papel, o voto é muito importante. Queira fazer essa diferença, queira fazer essa mudança. Participe, né? A participação é fundamental e primordial, porque hoje você pode estar sozinho, amanhã chega mais um, chega o outro, de repente vocês se unem e formam por aquela ideologia, por aquele segmento, e aí vocês vão em busca da luta de vocês, que é sempre lutar, nunca desistir. Então participe, vote, queira saber sobre as eleições, busque informações, né? Conhecimento nunca é demais. E eu falo que nessa área política é muito importante. Vamos reacender a chama política no coração dos jovens, dessa nova geração que está vindo por aí. É primordial, é essencial, porque é o futuro. A gente tem que entender que se nós não fizermos agora, vai ter quem faça por você. E aí depois também não adianta chorar, porque não fez. Então vocês têm que entender que o nosso futuro depende disso. É essa primordial conscientização que eu quero trazer. E estude os partidos, né? Os ideais de cada partido e o passado também de cada partido, né? Que eu acho que é muito importante poder entender e estudar a política. Hoje você não tem idade, você é um jovem aí de 16 anos, mas como disse a Isabelle, né? Guarde isso, estuda, coloque a sementinha no coração e aí daqui a pouco, né, pode se candidatar, já vai ter idade, pode conhecer mais e se envolver, né, nos assuntos do seu município, do seu estado, do Brasil. Eu acho que é tão importante o jovem hoje que entende de política, né? Então eu fico feliz quando uma jovem assim como a Isabelle vem falar de política, né, com vontade, falando da política bonita, né? A política que é necessária, não da politicagem, mas da política, da importância, né? Então, a Isabelle está aqui hoje, aos 23 anos, e ela estudou a política, né? Ela conhece as necessidades da cidade, então é tão importante. Eu fico muito feliz em ver jovens, assim como você, envolvida na política, viu, Isabelle? Parabéns pelo seu posicionamento, pela sua coragem, porque a gente sabe que não é qualquer um que tem a coragem de entrar na política, de se envolver. Muitas vezes fala muita briga, eu não quero isso, né? Para que eu vou fazer isso? Não, tem que ter pessoas de coragem, de posicionamento, que vai lá e vai enfrentar, que se coloca à disposição da sociedade. Então, parabéns, né? A gente parabeniza você pela sua coragem. E também a gente sabe que a família está aí por trás disso, a família também está aqui hoje junto com a Isabelle, como a Isabelle falou, sempre junto, às vezes vai na rua, vai nos lugares, a família junto e a família também está aqui. Então, manda um abraço para o pai, como chama o pai? Ricardo. O Ricardo, a mãe? Jaqueline. Jaqueline e a tia madrinha? Eloana. Então, um abraço aí para a família, né? E parabéns porque estão aqui acompanhando a Isabelle nessa missão. É isso. Tenha ciência de que se hoje você está aqui é porque lutaram por você. Exatamente. A gente não tinha voto, foram pra rua, direta já, atrás de voto, atrás do poder de decisão. Então, não desperdice o seu poder de decisão. Não desperdice a democracia. Ela vai ser importante para você e para as próximas gerações que virão. Esse é o principal legado e recado que eu quero deixar para você.
Entenda a importância, pesquise, se informe. Isso. E mais jovens aí apareçam na política para poder transformar a nossa cidade. Sim, eu agradeço a oportunidade, agradeço aos meus pais, à minha família, agradeço a todos que estão ao meu redor, aos meus amigos, à minha avó e ao meu avô também. Muito obrigada por tudo, gratidão pelo apoio essencial e primordial. Também quero agradecer a você que vem me recepcionando no seu bairro, na sua casa, na rua. Muito obrigada pela receptividade, por me escutar, por me ouvir. Acho primordial, nós precisamos um dos outros. E é isso, eu só tenho a minha gratidão a todos vocês que estão me acompanhando. Então, muito obrigada. A gente finaliza aqui o programa de hoje. Uma ótima noite para você e para todo mundo que está também nos acompanhando. Boa noite.